Quero também saudar de forma especial todos que estão no plenário e na pessoa do senhor Tibiriçá, essa liderança da comunidade surda de Caxias do Sul, na pessoa deles todos que acompanham neste momento, porque na tarde de hoje nós iremos apresentar um projeto de lei que protocolamos e eu quero crer que será de grande valia, não somente para a comunidade surda, mas para toda a nossa cidade. E ao meu lado direito, na tarde de hoje, fiz questão de convidar para compartilhar da tribuna a nossa profissional intérprete de Libras da casa, na pessoa da Liege. Eu quero dar a saudação novamente a todos os profissionais por esse belíssimo trabalho que aproxima as pessoas e que de fato faz ter a inclusão. Então é uma alegria, Liege, dividir com você a tribuna na tarde de hoje. E feito esse registro, para sabermos a dimensão do projeto que apresento, nós precisamos primeiro ver quais são os desafios. E com os desafios, a comunidade, as senhoras e os senhores poderem entender do porquê protocolei o projeto e o que efetivamente a gente espera de solução com esse projeto. Então quero dividir com vocês um vídeo muito bem feito pelo Jornal do Almoço, e quero dividir com vocês para dimensionar as dificuldades e os desafios nessa área da acessibilidade. Então, com vocês, o vídeo. Muitas pessoas com necessidades especiais. O Tibiriçá é instrutor de Libras, tem 56 anos e é surdo desde 1 ano e meio de idade. Hoje, a gente vai fazer um teste. Vai acompanhar ele em alguns estabelecimentos comerciais aqui de Caxias do Sul para testar a reação dos atendentes e também as dificuldades que ele enfrenta todos os dias. A Rose vai nos ajudar então com a interpretação. Tibiriçá, vamos lá? Nosso teste começa em uma lancheria. Primeiro, Tibiriçá pede um café com leite. Pelos sinais, café foi facilmente entendido. O atendente apontou para a caixa de leite e acertou o pedido. O problema foi na hora de pedir um lanche. Tibiriçá queria um pastel, que na linguagem de Libras tem um sinal específico. Aí já viu, né? Quando ele pediu café, o cara entende, né? Café com leite e tal. Mas quando ele pediu pastel, bem complicado. Ele pediu menu também, é bem... Ele pediu pastel e tu entregou pão de queijo. Nosso teste continua, agora em uma ótica. O Tibiriçá chegou pedindo um óculos de sol, com lentes na cor verde e de uma marca específica. A atendente entendeu que ele queria um óculos de grau, até pediu a receita do oftalmologista. Você tem a receitinha? Olha, a princípio eu achei que não fosse tão difícil, né? Porque mostrei uma marca, mostrei para ele qual marca seria então, só que eu noto que a pessoa fica agitada também por não compreendê-la, né? Então, se você não sabe os sinais, realmente é bem difícil. Para o presidente do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, esta é a rotina enfrentada por muita gente. Vencer o desafio de não ser compreendido. Para ele, muito mais do que criar condições de acessibilidade, é preciso pensar diferente e provocar uma mudança de cultura. A acessibilidade não é só rampa e um elevador, ela é muito maior do que isso. A acessibilidade é garantir o direito das pessoas com deficiência em todos os aspectos, né? Intérprete de Libras, material em braille, aplicativo de voz, rampas, elevadores, uma cidade pensada, um estado pensado, um país pensado para todos, né? E a deficiência não está na pessoa, ela está no meio em que vivemos, né? E com essa frase da deficiência não está com a pessoa, mas com o meio em que vivemos, é que a gente precisa fazer a reflexão. E quando a gente fala em acessibilidade, nós, vereadores, temos que buscar, através de ações efetivas, a melhoria dessa situação. E eu divido com os senhores e as senhoras a satisfação que tenho de, desde o meu primeiro mandato, ter protocolado diversos projetos nessa matéria da acessibilidade. Eu gostaria de destacar alguns, dentre eles, por exemplo, o que foi aprovado e já é lei aqui no município de Caxias do Sul,
a Lei 7.828, que determina a identificação em braille em todos os banheiros de uso público no município de Caxias do Sul, seja setor público ou privado, shopping, teatro, e é uma das leis que eu penso de inclusão, de aproximação. Outra que trata no nosso site eletrônico oficial da Câmara, dispositivo que permita, então, o acesso das pessoas portadoras de deficiência, tanto auditiva como visual, e outros projetos que eu poderia destacar dentre os colocados, a instalação de placas informativas em braille nos pontos de ônibus, também piso tátil para demarcar obstáculos nas calçadas e o último, mais recente, o ensino de Libras. E na tarde de hoje temos mais um importante projeto que quero dividir com vocês. Mas antes de apresentar o projeto, eu creio que é importante nos colocarmos na situação dos nossos cidadãos, né, que sofrem diariamente com a dificuldade na questão da acessibilidade. Mais um pequeno vídeo para dimensionar mais um desafio que eles vivem. Por meio da intérprete, Rafael conta que já passou por várias dificuldades ao ser atendido em locais públicos da cidade. Já precisei de ir ao banco, né, e a minha mãe me acompanhou e eu tive muita dificuldade, né, porque a minha mãe não sabe língua de sinais, e aí eu ficava, mãe, o que ele tá falando? E a minha mãe, não, espera um pouquinho. E assim, eu perdi a informação. Por isso, é grande a ansiedade dele para começar a usar o serviço de intérprete da central. Agora vai ficar bem fácil para nós. Então, a gente vê os desafios que eles vivem no dia a dia, seja para ir a um banco, uma audiência jurídica, audiência no judiciário e assim por diante. Então, qual é e o que eu quero e desejo apresentar para as senhoras e senhores, e peço desde já o apoio dos nobres pares, é de projeto de lei que prevê a criação da Central de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, Libras e Guias Intérpretes para Surdos Cegos no âmbito do município de Caxias do Sul. O objetivo, então, da presente proposta é garantir atendimento de qualidade a pessoas com deficiência auditiva por meio de serviços de tradução e interpretação, além de facilitar o acesso a serviços públicos. A central, para as senhoras e senhores terem uma ideia da dinâmica que estamos propondo, faz o atendimento tanto virtual, por meio de chat de comunicação online, e também no momento que o intérprete se comunica com o surdo à distância, mas também o intérprete na forma presencial, o qual permite, através do agendamento e acompanhamento deste intérprete para consultas médicas, exames, agências bancárias, alguma audiência no judiciário e assim por diante. Então, esta central que estamos propondo através desse projeto de lei, que quero crer teremos o acolhimento e aprovação unânime do plenário, ela também fará os treinamentos de servidores municipais com o objetivo de preparar um número suficiente de guias intérpretes e também intérpretes. Então, quero destacar, quanto à legalidade, à constitucionalidade, que esse projeto, ele já é lei em cidades como no Distrito Federal, como na cidade de São Paulo, em outras cidades que já agiram nessa busca de acolher e dar acessibilidade. E também em nosso município, eu quero destacar que nós já estamos amparados pelo artigo 214 da Lei Orgânica, e eu quero crer que esta importante central de intérpretes da língua brasileira de sinais e guias intérpretes para surdos e cegos fará com que, de fato, possamos dar a inclusão, o respeito que eles, nossos cidadãos, irmãos, precisam e merecem. E eu quero dividir mais um pequeno vídeo que fala um pouco mais sobre a questão. Vamos lá. O seu Irineu, 90 anos, viveu boa parte da vida em um tempo em que ser surdo não era nada fácil. A Libras, língua brasileira de sinais, não era exigida nas escolas, nem nas repartições públicas. O deficiente auditivo vivia isolado.
a dificuldade o levou para o artesanato. Ele trabalhava sozinho, não tinha ninguém, né, que pudesse ajudá-lo. E ele começou esse trabalho, né, como artesão, sozinho mesmo. A filha do casal, Sofia, de 6 anos, já domina os sinais. Através da Libras, mantém laços afetivos e linguísticos com o pai. Na hora de dormir, a gente pede para ele fazer leite para a gente. Pesquisa do IBGE revela que mais de 9 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva, o que corresponde a 5% da população. Desses, cerca de 344 mil são surdos e quase 2 milhões têm grande dificuldade de ouvir. Então, é nessa temática, senhoras e senhores vereadores e quem acompanha os trabalhos na tarde de hoje, que a gente gostaria de destacar a importância de acolhermos a ideia de termos no município de Caxias do Sul a central, então, aqui de intérpretes da língua brasileira de sinais, central essa que vai proporcionar acompanhamento para os nossos surdos em consultas médicas, audiências judiciais, atendimento bancário, dentre outros. E para finalizar, um vídeo então que fala da experiência positiva da central já em funcionamento no Distrito Federal, do qual poderão dimensionar a importância dos resultados lá, e quero crer que não será diferente os resultados positivos aqui. Então, esse é o vídeo da central. A Central de Intérpretes de Libras do Distrito Federal é uma das poucas do país financiadas pelo governo. Aqui, 8 funcionários realizam cerca de 400 atendimentos por mês. O assessor da central é surdo e diz que o serviço é essencial para a comunidade. Qual o significado do intérprete? É a voz dos surdos. Porque se não há a voz do surdo, como o surdo então ele vai em locais do governo ou até mesmo particulares, vai ter dificuldade. E essa central é um pensamento muito positivo que vem melhorando bastantemente. Ou seja, visualmente eu vejo que eles estão mais felizes. Essa servidora pública sempre busca atendimentos na central. No dia de nossa reportagem, ela estava em busca de apoio para se informar sobre a lista de cadastramento da Secretaria de Habitação. Porque aqui na central de intérprete, muitas dúvidas são sanadas aqui. Por exemplo, ao médico, no hospital, onde há um bloqueio de comunicação, somente a minha mãe às vezes vai ter um bloqueio de comunicação que ela não sabe Libras, mas aqui os surdos então vêm aqui, mais ou menos 300, 400 por mês aqui, porque tem o apoio do intérprete de Libras. Já essa dona de casa precisava de acompanhamento para conseguir o passe livre, programa que oferece transporte público para pessoas com deficiência. Antes, desde pequena, eu sempre não tinha o papel do intérprete para estar me acompanhando. Isso por vários anos aconteceu. Mas agora, ao chegar aqui e verificar que tem o intérprete, eu aproveito e agradeço muito a Deus, a central. Então, a gente espera que num cenário atual, onde se fala tanto em inclusão, onde se fala tanto em combater os preconceitos, mas a gente tem o dever de sair do plano das boas intenções e ser mais efetivos. E enquanto vereadores, enquanto legisladores, fiscalizadores, nós temos então a oportunidade de buscar essa solução de forma efetiva com a criação e a proposição de leis. E é isso que estamos então fazendo e buscando desde já que tenhamos o apoio das senhoras e dos senhores vereadores, mas também o acolhimento da cidade de Caxias do Sul com a aprovação da criação da Central de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais e guias intérpretes para surdos cegos no município. Eu quero dividir dentro do teor do projeto de lei, eu sei que alguns pares já estão, já têm material na íntegra, mas eu quero dividir com quem acompanha os trabalhos neste momento alguns artigos deste projeto de lei. No artigo 1º, parágrafo 1º, nós falamos que a central, ela prestará tratamento diferenciado às pessoas com deficiência auditiva e aos surdos cegos no município de Caxias do Sul, com o fornecimento de informações exatas acerca de serviços
e atendimento de intérprete para deficientes auditivos e surdos cegos. A central, no seu parágrafo 2º, menciona que poderá ter tecnologia para transferência de imagem imediata para atendimento e também devidamente equipadas com a necessária tecnologia com o objetivo de facilitar e agilizar a comunicação com as pessoas com deficiência auditiva através da Libras por vídeo instantâneo entre os intérpretes da central e estas pessoas. Já no parágrafo 3º, nós estamos prevendo o atendimento presencial, que consiste em disponibilizar intérpretes de Libras e guias intérpretes sempre através do agendamento prévio para auxiliar na comunicação dos deficientes auditivos e surdos cegos, com o objetivo de que possam receber uma adequada prestação de serviço municipal. E a central, no seu artigo 2º, deverá ser composta, e chamo a atenção aqui das senhoras e dos senhores, ela deverá ser composta por servidores públicos concursados, em um número mínimo permanente de intérprete e guias intérpretes suficientes para possibilitar a prestação do serviço de interpretação. E aí segue os demais artigos. Eu quero também dividir que nesse espírito nós não podemos deixar de lembrar que existe e devemos fazer cumprir as leis que já existem, principalmente em nosso município. Por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores, nós temos uma resolução de número 217A, que ela dispõe sobre o atendimento aos nossos surdos por servidores da Câmara, ou seja, as pessoas com deficiência, elas têm o direito de serem atendidas com intérprete na Câmara de Vereadores. Então as pessoas têm que saber desse direito, em se tratando da Câmara de Caxias. E também no município, eu quero destacar a Lei 6.456, que dispõe sobre o atendimento aos surdos por servidores da administração pública, direta e indireta, no município de Caxias do Sul. Então, certamente os pares poderão se perguntar, mas vereador Guerra, por que que o senhor, na exposição da central, da criação da central de intérpretes da língua brasileira de sinais, o senhor faz referência a audiências judiciais, o senhor faz referência a questões do dia a dia dos nossos surdos cegos do município, mas não faz referência em relação à Câmara e em relação à Prefeitura e às autarquias e secretarias. Por quê? Por causa da lei que acabo de dizer para as senhoras e senhores, que já são vigentes e que devem ser cumpridas. Então, não é o caso de se criar, mas é o caso de se cobrar o efetivo cumprimento dessas leis que mencionei há pouco, tanto da Câmara Municipal, quanto da Lei Municipal para a Prefeitura e Serviço. Mas a central, ela amplia para todas as demais necessidades que os nossos cidadãos surdos cegos precisam no município de Caxias do Sul. Então, desde já, quero novamente poder contar com o acolhimento e as sugestões também e a aprovação, se possível, unânime quando deste projeto estiver na pauta da ordem do dia. Por hora, senhor presidente, era isso. Muito obrigado.